Olá, esse é o projeto Psicologia de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que diz o seguinte: Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio no coração. Fala pessoal, aqui é o projeto Psicologia de Jesus. Olá, esse é o projeto Psicologia de Jesus. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, é o primeiro vídeo que você está assistindo. Já existem vários vídeos dentro desse projeto. Assiste lá desde o primeiro para que você entenda o que eu estou querendo construir aqui. Então nós vamos falar dessa passagem que já tem até um vídeo que eu falo um pouco sobre ela, mas eu quero tirar um pouco o foco dessa questão da árvore e focar mais na questão da consequência, ação, reação e construção, né? Principalmente falando dessa questão de hábitos. Se você percebeu no discurso, naquilo que eu estava lendo, fala o seguinte: não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. Ou seja, se você planta limão, é limão que você vai colher. Se você planta uva, é uva que você vai colher. Então, assim, na nossa vida humana, racional, na nossa dinâmica psicológica, a gente sabe muito bem que nós podemos construir hábitos, né? A gente pode construir o hábito de se alimentar melhor, construir o hábito de se exercitar todos os dias, de ler todos os dias, de estudar um idioma todos os dias, de caminhar, de correr, diversas coisas que você pode construir hábitos. Ou seja, você pode fazer isso repetidas vezes, diariamente, até o momento em que se torna natural para o seu corpo e para o seu cérebro fazer aquela ação. Porque qual que é a grande pegada dos hábitos? Quando a gente começa um hábito novo, as primeiras semanas são sempre mais difíceis. O nosso cérebro ele é preguiçoso, então não gosta de aprender coisas novas, porque dá muito trabalho. Mas assim que a gente passa essa fase de transição, o nosso corpo começa a se acostumar com essa experiência. E é então que a gente costuma construir um hábito, né? Então a gente pode construir hábitos saudáveis ou a gente pode construir hábitos que de alguma forma fazem mal para a nossa saúde ou para as pessoas à nossa volta. A questão dessa mensagem de hoje é que ela está muito além só desses hábitos, né? Ela está falando de comportamentos, ela está falando de ações, de valores, né, de éticas. Ou seja, aquilo que sai de dentro de mim, aquilo que eu falo está vindo de dentro, está vindo daquilo que já está dentro de mim, que habita dentro de mim. Então está falando dessa capacidade de ter hábitos que sejam bons e irão colher coisas boas, ou que sejam ruins, são maus hábitos e vão colher más ações, coisas ruins. Então, o que eu vejo de tão desafiador na questão humana de valores, de ética, nessa passagem? Porque se nós queremos colher coisas boas, se nós queremos um futuro melhor, se nós queremos ter uma vida melhor para nós, uma vida melhor para as pessoas que nós amamos, nós precisamos construir ações, pensamentos e formas de colher coisas boas. Não tem como, né, toda vez que alguma coisa acontece, eu pensar em egoísmo, eu pensar em raiva, eu pensar em alguma forma destrutiva de agir ou egoísta de agir. Então, essa mensagem faz com que a gente reflita sobre a nossa dinâmica. Como que eu penso? O que que eu falo? Como que eu reajo às situações? Toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, isso que eu faço é algo comunitário, ou seja, é algo que faz bem para mim e para as pessoas, ou eu tenho a tendência a pensar numa coisa mais egoísta, é mais eu, o meu desenvolvimento e não me importo com quem está à minha volta.
porque toda a minha forma de pensar, todas as minhas ações, os meus planos, tudo isso vai colher alguma coisa no futuro. Então, se eu construo um plano, se eu construo ações que sejam boas para mim e para as pessoas à minha volta, eu começo a criar hábitos que cuidem de toda essa dinâmica. Então, se toda vez que eu vou passar pelo processo de tomar uma decisão, de refletir sobre algo que eu vou falar para alguém, eu penso nessa dinâmica, como que eu posso fazer algo ou falar algo que seja bom para mim e seja bom para essa pessoa? A famosa situação ganha-ganha, algo que seja bom para todos, não somente para mim e nem somente para outra pessoa, porque também não exercer o amor próprio vai fazer com que você colha coisas que não são saudáveis para você. Uma das maiores razões de se chegar à depressão, assim como aconteceu comigo, é quando você pensa demais nos outros, esquece de você, até o momento que você já nem sabe quem você é mais, porque ficou o tempo inteiro focado nos outros. Então veja que é um equilíbrio. Então essa reflexão de sempre construir coisas boas, mas coisas boas que sejam boas para mim e para os outros, é válida, porque ela vai ser saudável para todas as partes. E geralmente ela é a mais desafiadora, porque primeiro precisa fazer com que você entenda mais sobre o seu mundo, quem você é, o que você não é, o que eu sou capaz de oferecer e o que eu não sou capaz de oferecer. E eu vou ter que entender sobre o mundo das pessoas, o que realmente é bom para as pessoas e o que não é, o que é verdade na vida dessas pessoas e o que não é. E como que eu vou misturar esses dois mundos para ter uma solução que seja boa para mim e para o outro? Então, esse pensamento, ele traz, além dessa dinâmica que eu sempre venho falando nos vídeos de voltar para dentro e analisar aquilo que é bom para você, aquilo que nós precisamos mudar para crescer, ele também te joga para fora ao mesmo tempo, falando que, legal, a gente precisa entender o que é bom e o que não é para nós, mas a gente também precisa entender as consequências do que a gente está fazendo. Então não adianta só entender o que é bom e o que não é bom para mim, o que eu sou, o que eu não sou. Eu também preciso ter a empatia de entrar no mundo do outro, entender o que é bom e não é para o outro, e então construir uma solução que seja boa em conjunto. Agora você imagina um mundo onde cada ser humano está completamente focado em construir hábitos, pensamentos e ações, onde tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero falar, tudo que eu quero construir é algo que eu estou pensando para o meu bem e para as pessoas à minha volta. Imagina um mundo onde todo mundo faz isso. Claro, a gente pode chegar lá, vai dar trabalho, principalmente agora com mídias sociais, o papel está invertendo, né? Nós estamos ficando muito egoístas, narcisistas, né? Gostando demais da nossa própria imagem, daquilo que a gente pensa, está cheio de juízes por aí nas redes sociais, mas a gente ainda consegue mudar isso, a gente ainda consegue criar um mundo onde a gente muda o pensamento, não é mais só eu, mas é eu e aqueles que estão à minha volta. Como eu construo algo melhor para uma sociedade como um todo. Então, veja a importância de construir hábitos que irão colher coisas boas. Porque eu vou te falar, como psicólogo, trabalhando com comportamento humano, estudando isso há muitos anos e atendendo pessoas, essa é uma das verdades mais incríveis que eu posso te afirmar. Você vai colher aquilo que você planta. Aí você fala, Rogério, mas como assim? Assiste um filme chamado Capone, ou Al Capone, um recente mesmo que fizeram sobre a história desse mafioso sobre o seu último ano de vida, quando ele começou a praticamente enlouquecer. Então, uma pessoa que plantou maldade, fez maldade, ódio, raiva, morte, né, e todas as outras coisas que acabam prejudicando a si e aos outros, a condição mental que essa pessoa chegou. Aí você tem até a ciência da psicossomatização, onde fala que a nossa cabeça é capaz de provocar doenças no nosso corpo pela gravidade da emoção que a gente tem dentro de nós. Hoje em dia tem teorias que excesso de culpa pode gerar câncer. Então veja, a ciência vai cada vez trazer mais informações sobre tudo que a gente é capaz de desenvolver se nós estamos plantando coisas ruins, ruins para nós, ruins para as pessoas à nossa volta. Então essa importância dos hábitos, essa importância de se importar com cada pensamento, com cada ação, com cada palavra, para construir um mundo melhor em conjunto,
Mas veja que isso é um processo, né? Assim como qualquer hábito leva tempo, leva prática. Eu acho que eu vou precisar de uma vida inteira e nem uma vida inteira vai ser o suficiente para falar, não, realmente todos os aspectos da minha vida eu estou dominando essa ação. Eu tento todos os dias, eu testo todos os dias, eu pratico todos os dias e todos os dias eu erro. De alguma forma eu erro, em algum aspecto eu erro, mas o tentar, o se expor, o crescer a cada dia em pequenos passos, é assim que se constroem hábitos, passo por passo, dia após dia. Então, esse valioso ensinamento de que a gente consegue construir um mundo melhor em conjunto se a gente dedicar a nossa vida a ser uma vida que vai colher coisas boas, tanto para nós quanto as pessoas. Então eu espero que você tenha gostado, deixe aí seus comentários sobre o que você achou, o que você pensa sobre isso, e se teria alguma outra, né, alguma outra fala, algum outro ensinamento desse homem tão sábio que foi Jesus nessa história da humanidade, para que eu possa fazer mais reflexões e possa trazer um pouco mais de ciência e humanidade para ensinamentos tão poderosos que a gente ainda não compreende o quão rico eles são para a nossa própria humanidade. Tá bom? Um abraço e até a próxima.